Essa história parece uma lenda de terror até você descobrir que começou com uma série de avisos, registrados, entregues, e que se tornaram mais reais do que qualquer um poderia imaginar. 27 de abril de 2017. Curitiba estava mergulhada no outono, e Lucas Mendes seguia sua rotina de sempre. Programador de 27 anos, vida simples, apartamento alugado no bairro Água Verde, trabalho numa startup que prometia revolucionar aplicativos de delivery, encontros semanais com os mesmos amigos no mesmo bar da esquina. Uma existência previsível e até então completamente normal. Lucas acordava todos os dias às 7 da manhã, tomava café preto, verificava e-mails, pegava o ônibus 303 das 8h15. A vida dele era um algoritmo perfeito de repetições. Nada de extraordinário jamais havia acontecido com ele, nem mesmo uma multa de trânsito nos últimos 5 anos. Mas essa normalidade seria brutalmente quebrada por algo que parecia vir do futuro. Avisos que, no início, foram apenas curiosos, mas logo se tornariam uma profecia macabra. Era uma quinta-feira comum quando Lucas encontrou a primeira carta em sua caixa de correio. Envelope simples, papel branco, sem remetente. A caligrafia era estranha, familiar, mas não exatamente, como se alguém tentasse imitar sua própria letra, mas com pequenas diferenças que ele não conseguia identificar. A mensagem era curta e direta. Evite o café no dia 29. Acidente. Lucas riu. Pensou em algum amigo fazendo uma brincadeira sem graça. Talvez Bruno, que sempre gostava desses trotes bobos. Amassou a carta e jogou no lixo, esquecendo completamente dela até ao sábado seguinte. 29 de abril, 8h37 da manhã. Lucas corria atrasado para o trabalho. Na cozinha, preparou o café de sempre, xícara azul, açúcar, leite. Ao pegar a xícara, seu celular tocou. Uma mensagem de trabalho urgente. No movimento brusco para atender, derrubou o café quente sobre a camisa branca social. A mancha era visível, marrom escura, bem no meio do peito. Teve que voltar ao quarto, trocar de roupa, chegar ainda mais atrasado. Um detalhe pequeno, mas que o incomodou durante todo o dia. Não pela mancha em si, mas por uma sensação estranha, como se já tivesse vivido aquilo antes. Naquele momento, ainda parecia apenas uma estranha coincidência. Lucas não podia imaginar que essa mancha de café era apenas o primeiro borrão de uma trama muito maior que estava sendo escrita para ele. Uma semana depois, a segunda carta apareceu. Desta vez, o envelope estava um pouco amarelado nas bordas, como se fosse mais antigo. A caligrafia era a mesma, mas as palavras eram mais específicas. Não pegue o ônibus 303 das 18h15 do dia 12 de maio. Problema grave. Lucas sentiu um frio na espinha. Lembrou-se da primeira carta, do café derramado. Começou a questionar se realmente havia sido coincidência. Mesmo assim, tentou racionalizar. Talvez alguém soubesse de sua rotina, estivesse fazendo uma brincadeira elaborada. Mas no dia 12 de maio, às 6 da tarde, algo dentro dele o impediu de pegar o ônibus de sempre. Uma sensação inexplicável de perigo. Chamou um táxi, chegou em casa 20 minutos depois que normalmente chegaria. Às 9 da noite, assistindo ao jornal local, viu a notícia que gelou seu sangue. O ônibus da linha 303 sofre acidente no fim da tarde. 3 feridos, nenhum grave. Veículo colidiu com poste após motorista passar mal. O horário do acidente, exatamente 18h15. Lucas passou a noite inteira acordado, olhando para a segunda carta. A caligrafia parecia ainda mais familiar agora. Quase como se ele mesmo tivesse escrito, mas sabia que não havia escrito. Guardou as 2 cartas numa gaveta, sem saber bem porquê. A partir daquele momento, as cartas começaram a chegar com mais frequência. A cada 3 ou 4 dias, uma nova previsão aparecia em sua caixa de correio. Pequenos detalhes do futuro imediato. A xícara azul cairá às 14 de terça. João apagará seu e-mail por engano às 10h23 de 18 de maio. Discussão com Marina na sexta, 15h45. E todas se realizavam. Lucas passou a viver em estado de alerta constante. Anotava cada aviso num caderno, monitorava o tempo obsessivamente, preparava-se para cada evento previsto. Salvava arquivos antes dos acidentes, evitava conversas que poderiam virar discussões, protegia objetos que as cartas diziam que quebrariam. Sua rotina, antes tranquila, virou um labirinto de precauções. Ele começou a se isolar, preocupado demais com as previsões para manter conversas normais. Os amigos notaram a mudança. Lucas estava tenso, distante, sempre verificando o relógio. Mas isso foi só o começo. A carta que chegou em 3 de junho foi diferente.
mais longa, mais detalhada, mais perturbadora. Marina está te traindo. Quinta-feira, 8 de junho, às 19h30. Ela estará no apartamento da rua 15 de novembro 847, apartamento 302, com alguém que você conhece. Para confirmar, vá até lá. Para se proteger, termine tudo antes que ela termine com você. Lucas ficou em choque. Marina era sua namorada há 2 anos. Eles tinham planos, falavam sobre morar juntos. A carta estava detalhando a infidelidade com uma precisão cirúrgica, incluindo endereço e horário exatos. No dia 8 de junho, às 7h25 da noite, Lucas se encontrou na rua 15 de novembro, olhando para o prédio número 847. Subiu até o 3º andar com o coração acelerado. Encontrou o apartamento 302. Através da janela parcialmente aberta, viu Marina com o Rodrigo, seu melhor amigo desde a faculdade. O mundo de Lucas desabou naquele momento. Não apenas pela traição, mas pela confirmação absoluta de que as cartas eram reais. Alguém, de alguma forma, conhecia o futuro dele em detalhes íntimos. Ele estava abalado e completamente convencido da veracidade das cartas. E elas, agora, não apenas previam, começaram a dar instruções claras. Para evitar demissão, denuncie Carlos por estar usando o computador da empresa para assuntos pessoais. Faça isso na segunda-feira, 12 de junho, às 9h15. Para se proteger de Maria, corte contato. Ela falará mal de você para seus outros amigos na sexta-feira. Evite isso antecipando-se. Lucas seguia cada instrução religiosamente. Denunciou Carlos, que foi demitido. Brigou preventivamente com Maria, cortando uma amizade de anos. Afastou-se de outros colegas baseado nos avisos das cartas sobre futuras traições ou problemas. Em questão de semanas, tornou-se uma pessoa completamente diferente. Paranoico, desconfiado, isolado. Seus amigos não o reconheciam mais. Sua família começou a se preocupar. Mas as cartas continuavam chegando, e todas as previsões continuavam se realizando. A vida de Lucas virou um labirinto de previsões e medos. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir, quando as cartas deixaram de apenas avisar e começaram a ditar suas ações. Em um momento de lucidez no final de junho, Lucas tentou investigar a origem das cartas. Instalou câmeras de segurança no corredor do prédio, contratou um grafotécnico para analisar a caligrafia, chegou a procurar a polícia. As câmeras não mostravam ninguém colocando cartas em sua caixa. O papel era comum, encontrado em qualquer papelaria. A tinta, genérica. Não havia impressões digitais. O grafotécnico disse algo que o perturbou profundamente. A caligrafia é muito parecida com a sua, mas há pequenas diferenças, como se fosse escrita sobre estresse ou em condições anômalas. A polícia arquivou a queixa como trote sem gravidade. Lucas estava encurralado. As cartas que um dia foram seus guias, agora eram suas correntes. Ele não sabia se estava sendo salvo ou se estava sendo levado para um abismo sem volta. A carta final chegou em 10 de julho de 2017. Era diferente de todas as outras. O papel estava mais amarelado, a caligrafia mais irregular, como se escrita com pressa ou nervosismo. Lucas, chegou a hora. Tudo o que você evitou até agora vai acontecer de uma vez só, se você não agir agora. Sua ruína financeira, social, emocional está marcada para 20 de julho. Para sobreviver, você deve desaparecer. Rompa todos os laços. Venda tudo. Saia da cidade antes de 15 de julho. 3h17 da madrugada. Esta é sua única chance. Lucas leu e releu a carta dezenas de vezes. Sentia-se como um rato num labirinto, sendo conduzido para um destino que não escolhera. Mas todas as cartas anteriores haviam se provado verdadeiras. Não podia ignorar esta. Nos próximos dias, vendeu seus poucos móveis, cancelou o aluguel, sacou todas as suas economias. Disse aos pais que ia viajar a trabalho por tempo indeterminado. Não conseguiu olhar nos olhos de ninguém ao mentir. 15 de julho de 2017, 3h17 da madrugada. As câmeras de segurança da rodoviária de Curitiba registraram Lucas comprando uma passagem para Foz do Iguaçu. Ele carregava apenas uma mala pequena e parecia estar em transe, os olhos vazios, sem expressão. Foi a última vez que alguém o viu. 3 dias depois, a polícia encontrou o apartamento de Lucas vazio, mas anormalmente limpo. Sobre a mesa da cozinha, uma única folha de papel. Não era uma carta dele. Era um pequeno bilhete manuscrito com a exata mesma caligrafia das cartas que ele recebia. Você finalmente entendeu. Ele está quase pronto. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando encontraram o antigo diário de Lucas numa gaveta. As últimas páginas estavam cheias de anotações sobre as cartas, datas, horários, teorias sobre sua origem. Mas as penúltimas páginas continham rabiscos e trechos de texto escritos com a exata mesma caligrafia das cartas que ele recebia.
Fragmentos como: evite o café no dia 29, ônibus 303, problema. Marina, apartamento 847. Como se em algum momento Lucas tivesse começado a escrever os próprios avisos de forma inconsciente, preparando-se para o seu próprio fim, sem ter consciência disso. A análise grafotécnica confirmou: era a mesma pessoa escrevendo, mas em estados mentais completamente diferentes. O que veio depois foi pior. Lucas nunca foi encontrado. A polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário, apesar da estranheza das cartas e do diário. Seus pais contrataram detetives particulares, mas nenhuma pista foi encontrada. A passagem para Foz do Iguaçu não foi usada. As câmeras da rodoviária mostraram Lucas saindo pelos fundos do terminal, desaparecendo numa rua escura. Seus amigos e familiares ficaram devastados, sem entender o que havia levado aquele rapaz gentil e equilibrado a esse isolamento progressivo e desaparecimento misterioso. O caso ganhou destaque na imprensa local por algumas semanas, principalmente por causa das cartas misteriosas. Especialistas tentaram explicar: surto psicótico, personalidade múltipla, elaborado plano de fuga. Mas nenhuma explicação conseguia dar conta de todos os detalhes. 6 meses depois do desaparecimento, os pais de Lucas receberam uma única carta, envelope simples, sem remetente. Dentro, apenas uma frase: ele chegou onde precisava chegar. A caligrafia era a mesma das cartas originais. O que aconteceu com Lucas Mendes? Alguns mistérios são melhor deixados sem resposta, mas este nos faz questionar até onde vai nosso controle sobre o próprio destino. Ele realmente recebeu avisos de si mesmo do futuro? Ou foi vítima de uma manipulação tão complexa que o levou a escrever o roteiro do próprio desaparecimento? E a pergunta que ninguém conseguiu responder: quem deixou aquele bilhete final em seu apartamento? Quem estava quase pronto para quê? Alguns casos desafiam nossa compreensão da realidade. Este é um deles. E talvez seja melhor assim. Certas portas, uma vez abertas, talvez nunca mais possam ser fechadas.